Deus é grandioso. Nossa capacidade de avaliar tamanhos não é suficiente para assimilar um ser infinito em seus atributos. Deus é infinitamente grande, infinitamente poderoso, infinitamente sábio, infinitamente bom. Deus não pode ser alcançado, não pode ser medido, não pode ser compreendido. Mas perceba, estamos agora falando dele, de como ele é, e nós falamos do que ele fez, do que ele faz, do que ele vai fazer. A conclusão disso é óbvia. Embora Deus não possa ser isolado como um objeto de observação e estudos como fazemos cientificamente com qualquer outra coisa, ele evidentemente quer se fazer conhecer. Nós não descobrimos, ele que conta, ele se revela. Deus é revelador e essa é uma característica fundamental dele que todo aquele que se entrega ao seu governo tem que ter em mente. Vivemos um momento de alto crescimento da religiosidade cristã no hemisfério sul. No caso do Brasil, o crescimento da profissão de fé cristã é exponencial. Os números mostram os cristãos em esmagadora maioria, mais de 80% do país. Esse crescimento da quantidade de professos cristãos no hemisfério sul traz consigo algumas necessidades de reflexões muito importantes. E aqui podemos apontar duas para começar. A primeira é o fator Constantino. O crescimento do cristianismo na área geográfica do Império Romano foi assustador, notável, podemos dizer. E há vários elementos para explicar o fenômeno. E devemos começar com o principal, a manifestação do Espírito Santo no Pentecostes. Deus, por meio do seu Espírito, municiou a igreja com dons e destemidamente aquele pequeno grupo de judeus se lançou mundo afora levando a mensagem do Evangelho. Milagres acompanharam a pregação e a flagrante oposição do estilo de vida dos seguidores do caminho, como também eram chamados, chamou muita atenção da população do Império. Mas depois do fim do primeiro século, quando já não havia apóstolos vivos e o número de seguidores era muito grande, algo diferente começou a acontecer. Isso também está relacionado ao seu crescimento. Vamos lá. Alguns fatores, como a tentativa determinada de se dissociar dos hebreus, fizeram com que uma grande parte da comunidade jogasse a bacia com a criança junto. Como tudo que era judeu foi negado, aquilo de verdade, que era a verdade bíblica dentro do judaísmo, também foi. No quarto século, a conversão de Constantino fez arrefecer a perseguição dentro do império, ao mesmo tempo que açucarou politicamente o movimento cristão, tornando assim ele mais palatável, mais administrável. A gente pode perceber com isso um crescimento ainda maior, sem desconsiderar que não foi a alta espiritualidade e a radicalidade com que a palavra que necessariamente estava impulsionando o crescimento, mas a oficialização de Deus e a facilitação da negociação com o paganismo. Ficou fácil encontrar manifestações cristãs fundidas com princípios pagãos numa amalgamação onde prevaleceu o que era o paganismo. E o resultado pode se ver até os nossos dias. A lição da história nos primeiros séculos da nossa era nos ensina que crescimento numérico sem um radical compromisso com os princípios da fé, na verdade, é abrigar no próprio seio a fermentação daquilo que um dia se quis combater. A segunda é que dentre os ferimentos graves causados pelas guerras mundiais do século XX, o humanismo secular sofreu um dos maiores. Sua ascensão com grandes promessas de um mundo mágico impulsionado pela razão, a ciência, a tecnologia, ordem e progresso, não sobreviveu ao fato da razão, ciência e tecnologia terem gerado horrores e o caos na Europa, principalmente. Mas o humanismo não declinou deixando um vácuo. Ele foi vigorosamente substituído pelo neopaganismo em suas múltiplas formas, mas ele tem uma única raiz. Místico, com forte apelo à experiência e sentimentos, sem nenhum código ético e moral. Não é incomum ouvir pessoas que se apresentam como racionalistas e defensores da supremacia daquilo que pode ser provado se posicionarem publicamente sobre um luto, por exemplo, dizendo do lugar que o falecido está, ou depois de saírem de seus laboratórios, tiram férias e voltam do Tibete, cheio de experiências imersivas na sua espiritualidade. Então veja, a gente deve atentar para algo importante nesse fenômeno. Os grandes movimentos socioculturais são altamente permeabilizantes.
Vou explicar melhor. Eles têm uma alta capilarização. Eu vou tentar explicar melhor ainda com exemplos. Os números da cultura dos games, esse é o meu exemplo, são grandes demais para serem ignorados, ou para pensarmos que se trata de um entretenimento de adolescentes. Não é real isso. 3/4 dos brasileiros jogam jogos eletrônicos. Mais da metade são mulheres e o mercado mundial movimentou no último ano algo em torno de, anota aí, 196 bilhões de dólares. O tempo médio dos jogadores é de 2 horas e meia por dia. E se falando só de Brasil, somos o 4º país que mais gasta tempo com games no mundo. Isso, obviamente, gera um efeito para além das telas e dos controles. Com tanta gente ligada nessa atividade, o restante da indústria cultural, por exemplo, vai navegar na onda. E muito vai se produzir baseado nos games, como, por exemplo, um filme cujo personagem foi tirado de lá do game. Mais ainda do que isso, a linguagem, as expressões, determinados comportamentos, hábitos de consumo e por aí vai. Eles vão fluir e trafegar de tal forma que não é preciso ser um jogador de videogame para estar imerso e influenciado em uma sociedade gamificada. E quer você queira, quer não, da mesma forma que a gente foi disneyficado em décadas passadas, hoje estamos gamificados. Você pode e deve não ser um consumidor de material pornográfico, mas não deve se iludir o quanto de fato a pornificação está presente e com muita força na nossa sociedade, afetando tudo e todos, de cirurgias estéticas íntimas, passando por uma forma de linguagem e até um novo padrão de expectativas de desempenho sexual, sem contar a publicidade que é afetada pela pornografia. Pois bem, com o paganismo acontece a mesma coisa. Para uma sociedade que, mesmo não sendo religiosa, esteve imersa em uma ocidentalização cristã, em sua ética e sua moral, com seus conceitos e formas de expressão e convívio, está hoje sob forte efeito do paganismo nesses mesmos termos. Isso significa que é plenamente possível encontrar vestes cristãs em conteúdos essencialmente pagãos. Diante dessa realidade, precisamos ter em mente que a verdade sobre a comunicação de Deus conosco, apresentada pelo cristianismo bíblico, é diametralmente oposta do paganismo. Aliás, é totalmente diferente de qualquer outra forma de crença, e isso historicamente. A religião da Bíblia apresentou radicais diferenças às religiões e outras formas de pensar no mundo antigo ocidental, medieval ocidental, e o mesmo no mundo hoje. Vamos começar com o principal. O texto de Amós, capítulo 3, verso 7, diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa nenhuma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Essa é uma declaração importante, central na compreensão de quem é Deus e na resposta sobre como saber a sua vontade. As ações de Deus não podem ser classificadas como previsíveis, mas elas são previstas porque Deus se apresenta como guia para o seu povo. Ele avisou sobre a tragédia que acompanharia a desobediência no Éden, também falou a respeito do cataclisma que chamamos de dilúvio. Para Abraão, ele deixou claro sobre a escravidão no Egito, como também sobre o futuro dos povos em Canaã. Deus comunicou o seu futuro, sobre o futuro, e falou para Israel, por exemplo, sobre o cativeiro na Babilônia. E principalmente ele disse que viria ao mundo em carne para salvar a humanidade. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Hebreus 1, 1 e 2. Dá para entender que todas as revelações de Deus convergem na revelação maior, que é Jesus Cristo. Respondendo a Filipe sobre o conhecimento revelado da pessoa do Pai, Jesus fez uma das declarações mais importantes da Bíblia. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as mesmas obras, faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creio ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. João 14, 10 a 14. Em João 5,39, ele já havia dito sobre ele ser o assunto central das Escrituras. Mas aqui a profundidade não pode ser ignorada. Deus é revelador de si mesmo e ele o faz pessoalmente. Não apenas nos comunicando a sua vontade e as suas ações na história, mas gloriosamente revelando o seu caráter em ação e na nossa pele.
Então, Deus diz, quer dizer e vai continuar dizendo. E eu preciso conversar mais com você sobre isso. Não sai daí, porque tem mais fé para hoje. Já voltamos a falar o que estávamos falando, mas eu tenho uma outra coisa tão importante quanto para te dizer. A Escola Bíblica da Novo Tempo tem muitos materiais de estudo que te auxiliam na compreensão da Bíblia e do universo que Deus está construindo para a gente e de uma realidade que está muito perto de nós, muito melhor, muito maior, e a gente pode ser alimentados hoje com essa esperança. Falando em esperança, um dos exemplos dos materiais bíblicos que a Novo Tempo produz é esse aqui, novinho em folha, A Cura do Pecado. E ele te explica e te leva a partir das páginas da Bíblia a compreender com profundidade e de forma muito didática este assunto. Esse material é colocado na sua mão totalmente de graça. Sim, você só fala com a gente e nem o envio você paga. Isso é uma oportunidade maravilhosa. Então fala com a gente, manda uma mensagem se você quiser falar conosco pelo telefone ou entrando no site da Escola Bíblica. Você que escolhe. De alguma forma, isso vai chegar até você por um caminho que você vai escolher, porque a gente já escolheu enviá-lo para você sob o patrocínio dos Anjos da Esperança. Então não perca tempo, fala com a gente, porque nós vamos ficar muito felizes em falar com você, te atender e mandar um material para sua casa. Nós estávamos falando de que Deus disse na pessoa de Jesus que a compatibilidade, a unicidade do Pai e o Filho está nas obras, as mesmas obras que Ele faz. Agora acompanhe o sentido em que Jesus conduz o texto por meio do uso dessa palavra, obras. Devemos crer que Jesus é a plena revelação de quem é Deus por causa da similaridade das obras, as mesmas obras, ele disse. Falou antes disso que o Pai realiza as suas obras através dele, Jesus. A declaração do início do Evangelho de João já diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E então ele afirma: essas mesmas obras serão feitas por nós, seus seguidores. Concluindo, ele revela quem é Deus pelas obras de Deus que ele faz. Nós também revelamos quem é Jesus pelas obras de Jesus que nós fazemos. Jesus agiu em nome do Pai e nos disse que nós deveríamos agir em nome dele. O texto diz: e Deus disse, façamos o ser humano, o homem, à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Texto de Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 27. Esse é o principal, o primeiro texto da antropologia bíblica. A definição de ser humano. Muito além de ser racional, relacional, criativo, transformador, o texto de Gênesis diz o porquê que o homem é o que é. Todos os atributos do homem são derivações emanadas do seu Criador. Deus é um ser dominante, criativo, transformador, racional, relacional. O homem é, em essência, uma comunicação de Deus. Ao fazer o homem à sua imagem, Deus efetiva o seu plano de se fazer conhecer por meio de outro ser. Portanto, antes de haver Bíblia, tabernáculo, profetas, há o homem como elemento para demonstrar a divindade. Adão poderia plenamente, sem medo de errar, dizer: quem vê a mim tem uma ideia maravilhosa de quem Deus é, pois eu fui feito à sua imagem, conforme a sua semelhança. O homem não é Deus, mas o homem foi feito para representá-lo, para demonstrá-lo. E é a partir desse fundamento que devemos basear a resposta à pergunta: como posso conhecer a vontade de Deus? Como eu posso conhecer mais a Deus? Não podemos perder de vista a verdade de que não fomos feitos perguntas, nós fomos feitos respostas. Efésios capítulo 3, verso 10 e 11 diz: e isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada mais incrível para um plano. Nada mesmo.
revelar quem é Deus e sua vontade para o restante do universo. Somente a partir dessa perspectiva nós podemos diferenciar o cristianismo bíblico de todas as outras formas de crença. Podemos ter base para pensar em maneiras de conhecer a vontade de Deus. Portanto, a vontade primeira de Deus em absolutamente qualquer situação é de que Ele seja glorificado. E entenda por glorificado ser demonstrado. Esse é o objetivo de toda a criação. Esse é o objetivo da criação da humanidade. Isso não significa que somente a nossa experiência, sem nenhuma interferência divina, nos fará saber a sua vontade. Porque a nossa vontade, os nossos desejos foram severamente corrompidos pela queda, pelo pecado. Note esse texto na carta de Hebreus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva, é dinâmica. Nenhuma experiência pessoal, seja por meio de um sonho ou sinal, pode ser considerada revelação superior à experiência de conhecer a Deus por meio da sua fala, da sua palavra. O fato de falarmos de Deus e termos tirado essas informações da leitura de letras pretas em um papel branco não significa que esse conhecimento está hierarquicamente inferior a quem teve uma experiência cheia de lágrimas ou brilho ou o céu se abrindo, o que seja. Escrevendo para Timóteo, Paulo declarou que toda a Escritura é divinamente inspirada e útil, e faz uma lista de utilidades. Ele disse que ela é útil para ensinar, útil para repreender, útil para corrigir, útil para educar, e conclui ao final das contas que ela nos habilita para toda boa obra, 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. A palavra de Deus é viva, eficaz e não é um livrinho de meditações restrito ao mundo privado dos crentes. Não, pelo contrário, ela transcende e altera comportamentos e relações em todos os níveis. E qual é a razão disso? Porque Deus se revela em sua palavra com um objetivo, e esse não é de matar a nossa curiosidade a respeito dele, mas de se fazer conhecer para aprofundar o relacionamento. E é necessário repetir isso. E nesses tempos é necessário repetir isso exaustivamente. A Bíblia é um livro de relacionamento. E embora ela contenha informações em grande quantidade, de profunda importância, ela tem como objetivo principal conhecermos ao Deus do céu revelado em seu Filho Jesus. Na carta de Paulo aos Coríntios, há um chamado à reflexão sobre a sabedoria proveniente do Espírito Santo e a diferença desta na causa e no efeito com a sabedoria humana. Está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do seu Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as obras do ser humano a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 9 ao 16. Primeiro, ele afirma que o conhecimento de Deus e sua vontade não é descoberto, ele é revelado. Não foi visto, nem ouvido, nem tampouco imaginado. Deus revelou isso a nós. Depois ele diferencia a sabedoria como compreensão espiritual de todas as coisas. Olha, compreensão espiritual de todas as coisas, o que é diferente de compreensão de todas as coisas espirituais. Em tempos de privatização da fé, isso é de extrema importância. A pessoa espiritual julga todas as coisas, ele afirma. Por fim, ele termina com a poderosa frase: nós, porém, temos a mente de Cristo. Esse é o ponto significante central, não pode ser ignorado.
pois ele é a forma, o conteúdo, o processo, isso é o objetivo. Tudo que foi dito até agora somente faz sentido com isso. É a relação imediata com a imagem e semelhança de Deus. Alegra-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, disse Davi no Salmo 37, verso 4. Como isso se relaciona com ter a mente de Cristo? Se você está andando perto do Senhor e Ele está moldando o seu caráter e influenciando a sua vida, então Ele também está moldando os seus desejos, disse Bruce Waltke. Isso quer dizer que seguir os próprios desejos não é pecado, desde que os seus desejos e os desejos de Deus sejam os mesmos. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Escreveu isso no primeiro capítulo, verso 11. Mais adiante, no capítulo 15, no verso 20, ele disse: minha ambição o tempo todo tem sido ir ainda mais longe e pregar o nome de Cristo, onde ele nunca foi ouvido antes. Há um lugar legítimo para os desejos do seu coração que revelam a vontade de Deus. Primeiro, vamos às Escrituras, uma vez que a palavra de Deus é a autoridade final para a fé e a prática da vida cristã. Mas o próximo aspecto mais importante da orientação de Deus é seguir os desejos do seu coração. A comunhão com Deus levará à submissão da vontade à vontade dele. Ao contrário de continuarmos enxergando a Deus como um gênio da lâmpada que nos serve com o poder que nós temos para realizar os desejos que Ele não tem, passamos a viver em harmonia com a sua vontade. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastadas pelas ondas e levadas de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia dos que induzem ao erro. Mas segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Paulo escreveu isso para a igreja em Éfeso, capítulo 4, verso 11 até o 16. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, o que estes têm em comum? Eles receberam o dom da palavra. Os apóstolos estão para o Novo Testamento, que os profetas estão para o Antigo Testamento. E é a partir da inspiração dada a eles que evangelistas e pastores proclamam, pregam, ensinam. Isso significa que Deus, por meio do seu Espírito, concedeu a sua palavra para o nosso desenvolvimento em direção ao modelo que é Cristo. Portanto, quando ele fala que primeiramente ele estabeleceu estes e alinha todos estes com um dom que se caracteriza pelo falar, pela revelação dele através de apóstolos e profetas e pela difusão dessa revelação a partir de evangelistas e pastores e mestres, Deus está dizendo que a plenitude da estatura de Cristo, o caminhar para o modelo original, aquilo que deveríamos ser, começa com a familiaridade, a profundidade, a intimidade e um relacionamento com Cristo e a sua palavra. A palavra de Deus é a primeira coisa que sabemos sobre algo dele descrito na Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra porém era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e disse Deus, haja luz. E houve luz. É a palavra a primeira ação. E o falar de Jesus é o que transforma o coração. O falar de Jesus traz os mortos à vida. Jesus, ao falar, vai transformando a realidade, fundamentalmente, a realidade do nosso coração. Conta-se que certa vez um grande artista foi visitado por um admirador. E quando ele entrou no seu ateliê, ele viu coisas extraordinárias lá e havia sido acabada uma escultura de Davi. Mas aquela escultura de Davi, algum tempo antes, não era uma escultura de Davi, era um bloco de mais de 1 tonelada de mármore. E esse admirador viu o bloco chegando e quando ele olhou e falou, o que é isso? Ele disse, esse é Davi. Ele disse, como que você consegue? Porque há algumas semanas atrás o que eu vi aqui foi um bloco gigante de mármore e nada mais do que isso.
Aí, olhando para o lado, ele viu um outro bloco de mármore. E ali era só uma pedra. E ele disse, isso aqui? Ele falou assim, esse aqui é Jesus. Como assim esse aqui é Jesus? Isso aqui é um bloco de mármore. Ele fala, me explica qual que é o segredo. Como que você consegue olhar para esse bloco de mármore e depois de algumas semanas eu vir chegar aqui e ver o que você está dizendo que já é Jesus? Ele falou, não é difícil, não há segredo. Eu olho para esse bloco de mármore, pego as ferramentas que tem na minha mão e tudo que não se parece com Jesus eu vou tirando dele. O que sobra depois é Jesus, da mesma forma como eu fiz com Davi, da mesma forma que Jesus faz com você. Toda vez que nós nos encontramos com Ele e nos dispomos em mansidão a permitir que Ele nos molde a sua imagem, Ele tira de nós tudo que não é dele e o que sobra é Ele. A verdade é que o grande inimigo de conhecermos a vontade de Deus e de vivermos a vontade de Deus e sequer sabermos a vontade de Deus é a nossa vontade. Enquanto a nossa vontade estiver em conflito com a vontade de Deus, ela sempre será um empecilho. Eu digo e repito, a coisa que mais te impede hoje de ser a pessoa que você quer ser amanhã é a profunda paixão que você sente pela pessoa que você é hoje. E nós devemos nos permitir ao desgosto, o desgosto de olhar para nós mesmos e termos a consciência dessa imperfeição. Mas quando essa consciência da imperfeição é colocada por meio do Espírito, ela nos levará ao desejo de perfeição. Isso nem de longe, isso não significa impecabilidade, mas significa um alinhamento a um propósito. Nós temos a mente de Cristo é uma frase muito forte, mas ele está dizendo que o alinhar é um propósito da criação. Nós caminhamos, vivemos, pensamos e como Paulo, de uma maneira muito invejável, ele diz, eu tenho vontade de ir até vocês, eu tenho vontade de ir até a Espanha, eu quero muito fazer isso e ele vai querendo. E a gente percebe que nesse querer, ele não está falando assim, eu vou para casa, vou orar um pouquinho para saber se a vontade de Deus é essa. Não, porque a vontade de Deus já está nele. Era isso que Deus estava querendo dizer quando Ele disse que ia colocar a lei no nosso coração. Ele não disse apenas que ia nos colocar no governo da nossa própria vontade e que a nossa vontade determinaria isso, ou determinaria tudo. Ele disse que essa vontade ia desaparecer a ponto de nós vamos querer as mesmas coisas que Ele quer. A gente precisa falar disso, insistir nisso e buscar isso. Como eu posso, portanto, conhecer a vontade de Deus? Amigo, conhecer a vontade de Deus começa, continua e se conclui ao relacionar-se com Ele. Pela continuidade do relacionamento, por uma vida com Ele, andando com Ele e nas palavras que Ele mesmo disse no livro de Deuteronômio, ao deitar-se, ao levantar-se, a entrar com Deus na oficina, entrar com Deus no ateliê, entrar com Deus na cozinha, sair com Deus para procurar um emprego ou para fazer compras, viver com Deus e olhar para as pessoas alinhado com o desejo que Deus tem para essas pessoas. A contínua experiência com Deus, o contínuo andar com Deus, faz com que, como acontece em qualquer outro relacionamento, a nossa vontade vai se esvaziando e a gente vai ficando com aquele jeito dele. Que seja um alvo para a sua vida, como é para mim, é que a gente ouça o que os discípulos ouviram. Verdadeiramente, esses homens estiveram com Deus.